Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana. Vamos começar agora um estudo sobre conflito geopolítico e nós vamos falar de um conflito que está reacendendo, né, e que, com certeza, por estar na mídia e por ter voltado no ano de 2021, é um tema forte para os próximos Enems, para o próximo Enem e para os próximos vestibulares, tá, em 2021. E esse tema é o conflito entre Israel e Palestina. Antes de entrar no conflito entre Israel e Palestina diretamente, precisamos ter uma base sobre o Islã, sobre o judaísmo, sobre a história de Israel, tá? E nós vamos começar a fazer isso agora. Fique comigo nessa aula que ela é importante para o seu vestibular. Então, galerinha, comecemos pela localização. O foco do nosso estudo é essa região circulada aqui, onde se encontra Israel e o território da Palestina. Essa região localiza-se no Oriente Médio, tá? A religião do judaísmo se origina próximo dessa localidade do Oriente Médio. O Islã também. Então, o Oriente Médio ele é considerado o berço das três principais religiões monoteístas do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Como características gerais dessa região, nós vamos destacar a predominância do clima árido e semiárido, né? Então, a região que sofre com a escassez hídrica. No entanto, é uma região muito rica em recursos energéticos, né? Como o petróleo, e também nós encontramos o gás. É a região, o Oriente Médio, é a região que tem a maior reserva de petróleo do mundo. A região, não o país individualmente. Como país individualmente, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, que é fora do Oriente Médio, já é na América do Sul. E dentro do Oriente Médio, nós temos ali as três, abaixo da Venezuela, as maiores reservas de petróleo do mundo. A segunda e a terceira encontram-se ali. Os maiores produtores de petróleo também naquela região ali, juntamente com os Estados Unidos e Rússia, que também são grandes produtores, apesar de não ter as maiores reservas, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, mas são os maiores produtores. Naquela região, nós temos grandes produtores e grandes reservas de petróleo. E, apesar de toda essa riqueza, desse ouro negro que eles têm no solo, ainda assim é uma região com bastante desigualdade. Nós temos cidades magníficas, né, como Doha, como em Dubai, mas, em compensação, aos arredores, nós temos regiões de extrema pobreza. No Oriente Médio, o que chama mais atenção para a pobreza e fome, né, hoje na região é a região do Iêmen. É uma região muito conflituosa, né, a região do Oriente Médio. Um dos principais motivos é esse, de ter esse grande recurso energético que é fundamental para a economia mundial, daí a sua importância geopolítica. Outro motivo é a questão religiosa, por ser berço das três principais religiões monoteístas do mundo, né? É a região por onde se originou as três grandes religiões. Começaremos agora a falar um pouquinho da religião islâmica, que será foco, né, da nossa aula principalmente, porque nós vamos focar no conflito Israel-Palestino. Então, nós vamos falar um pouquinho do Islã e um pouquinho do judaísmo, né? O Islã, ou Islão, provém do árabe Islã, significa submissão a Deus. Os muçulmanos, a palavra muçulmano provém de muslimun, e significa aquele que se submete. Então, os muçulmanos acreditam no seu último profeta, o profeta de Maomé, o último grande profeta, né? Os muçulmanos acreditam que Maomé é o principal profeta, recebeu os ensinamentos de Deus por intermédio do anjo Gabriel, tá? Através de revelações que ocorreram, né, aproximadamente entre 610 e 632, não existe uma data certa, depois de Cristo, tá? Falando em Cristo, os muçulmanos respeitam muito também Jesus Cristo. Para eles, Jesus Cristo também foi um profeta. Eles seguem mais Maomé, porque Maomé foi o último dos grandes profetas
né, o último dos grandes profetas. Maomé, então, recitou para companheiros, né, para que esses pudessem, o que tinha acontecido na noite do destino, e esses depois vão compilar, né, para a estruturação lá do livro do Alcorão. Então, o Alcorão ele vai ter a data aproximada de sua produção entre 650 e 656 depois de Cristo, durante o califado de Otman, né, na terceira sucessão já após a morte de Maomé. Assim como a Bíblia não foi escrita por Jesus Cristo, o Alcorão também não foi escrito diretamente por Maomé. A nova fé monoteísta começou a ser pregada em Meca, tá? Meca já era a grande cidade sagrada, onde ficava o templo da peregrinação, da Caaba, local onde se guarda a Pedra Negra. Meca já era uma cidade, como é que eu posso dizer, que tinha, já era centro religioso, só que era uma cidade de deuses politeístas. E com o início da pregação da nova fé islâmica, o Islã, assim como o cristianismo, acredita num único Deus, o Deus único, que na verdade é o mesmo Deus de Abraão, vem da mesma linhagem, tá? O Islã, o judaísmo e o cristianismo seguem o mesmo Deus. Muda, eles divergem depois no decorrer da história, mas a origem é a mesma. Então, o Islã começa a pregar o Deus único. E, posteriormente, quando o Islã já se estabelece, todos os outros deuses, todas as outras imagens são destruídas e os seguidores do Islã deixam somente a Pedra Negra para representar que só existe um único Deus a ser seguido e adorado. Maomé começa a pregar em Meca, né? E ele era hostilizado, perseguido, então ele foi para Iatreb, que era a cidade, o nome da cidade, né, de Medina. Anteriormente, antes de ser Medina, ela era chamada de Iatreb, né? Depois que ele chega a Medina, ele consegue, sim, mais seguidores, se fortalece, monta um grupo de fortes seguidores, volta para Meca e toma a cidade e estabelece em Meca também o Islã. E, a partir desse momento, o Islã vai se espalhar por todo o Oriente Médio, tornando-se um dos maiores impérios do mundo. A morte de Maomé em 632 vai provocar a divisão de seus seguidores, né, em várias seitas. As duas principais são os xiitas e sunitas, onde os sunitas são mais flexíveis, eles seguem, além do Alcorão, as sunas, que são as escrituras, que é a compilação da vida de Maomé, né? E os xiitas são mais rigorosos, eles só seguem o Alcorão e acreditam que o líder religioso do Islã deve ser um descendente direto de Maomé. O genro de Maomé ele foi assassinado durante o quarto califado, né? Califado é como se fosse o reinado, tá? O califa era o líder máximo religioso e político. A maioria queria que o novo califa fosse o filho do genro de Maomé, o que não ocorreu, assumindo o governante da Síria, Moavita. Né? Os filhos de Ali, genro de Maomé, foram assassinados por soldados moavitas. Vamos dar continuidade aí. Nós temos aqui nesse slide a descrição de sunitas e xiitas, já falei um pouquinho sobre eles, né? O sunita é mais flexível e os sunitas são predominantes no mundo muçulmano. 85% do mundo muçulmano é sunita. Os xiitas são minoria. Países com predominância xiita, nós temos o Irã, tá? Que é um dos poucos países com predominância xiita. Apesar do Irã não ser de origem árabe, o Irã não é árabe, não tem um povo árabe. O Irã é um país muçulmano, mas de origem o Irã é a antiga Persa, né? Ali são os persas, é de origem persa, tá? Isso é uma curiosidade que é interessante. Muitas vezes
só porque faz uso da língua árabe e é muçulmano, nós classificamos como povo árabe, né? Não, ele é muçulmano, mas eles são persas. Falamos muito sobre a radicalização, né, dos muçulmanos. É importantíssimo destacar, gente, muito importante destacar, que a fé muçulmana ela é a fé de paz. Pega os preceitos da paz, tá? Assim como outras religiões que nós temos pelo mundo. O homem distorce um pouco a sua interpretação para atender às suas necessidades, né? Havia necessidades políticas e econômicas. O fundamentalismo islâmico, que é aqueles que dão origem a grupos terroristas, vai surgir devido ao fracasso do pan-arabismo, que foi a tentativa do líder egípcio, general Nasser, de unir o povo muçulmano numa única comunidade chamada Umma, né? Mas essa tentativa fracassou e isso vai dar margem para o crescimento de grupos terroristas e do fundamentalismo islâmico. Então, os motores desse fundamentalismo são as derrotas para Israel e a pobreza econômica na região, porque você tem uma desigualdade muito grande. Como eu falei anteriormente, regiões ricas em recursos naturais, porém, com boa parte da sua população sob a pobreza. Falando agora um pouquinho sobre os judeus, que é o outro lado da moeda, né? A outra parte do conflito, os judeus eles habitavam aquela região antes de Cristo. Eles sofreram ali diásporas na história, né? Praticamente foram duas diásporas. A primeira diáspora foi em 586 a.C., com Nabucodonosor II, né? Imperador babilônio, que invadiu o reino de Judá, destruiu Jerusalém, destruiu o templo sagrado, e os judeus fugiram daquela região. Parte do povo foi escravizada e quem não foi escravizado fugiu da região. A segunda diáspora já vai ocorrer depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo. Os judeus vão ser perseguidos no Império Romano, acusados inclusive de matar o Messias, o Filho de Deus. Então eles vão ser perseguidos no Ocidente. Essa segunda diáspora é a que mais interessa para nós, né? Mais recente na história humana. Os judeus vão se espalhar por diversos países, diversos territórios no planeta, principalmente para o leste europeu, para a Europa, o leste europeu, Rússia, toda aquela região ali da Ásia Menor, para a América, tá? Em diversas partes do planeta, os judeus vão se espalhar. Então, os judeus vão ser um grande povo sem território, sem país. Depois de muitos e muitos anos espalhados pelo planeta, vai surgir uma teoria chamada sionismo, onde os judeus deveriam voltar para a Terra Prometida, né? Então, em 1896, o austro-húngaro Theodor Herzl, né, cria um movimento, né, publica um livro sobre o movimento sionista. Esse movimento vai ser muito forte, que a partir do final do século XIX, eles vão criar, inclusive, um Fundo Monetário Internacional Judaico para começar a adquirir terras no que seria a região prometida por Moisés, lá nos tempos bíblicos, né? Que é justamente aquela região de Jerusalém, de onde os judeus saíram, né? Fugiram no ano 70 depois de Cristo, né? Durante o Império Romano. Então, o sionismo vai pregar volta à Terra Prometida. E aqui começa todo o nosso imbróglio, né? Toda a confusão que vai dar origem aos conflitos que até hoje, 2021, né? São muito fortes naquela região entre judeus e islâmicos, muçulmanos, entre Israel e Palestina principalmente. Fato também que é importante destacar é o fim do Império Turco-Otomano, né? O fim de um grande império muçulmano que ocorre após o final da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, após a Primeira Guerra Mundial, britânicos e franceses fizeram a divisão daquela área do Oriente Médio, né, num acordo secreto conhecido como Sykes-Picot. Esse acordo vai dividir aquela região entre britânicos e franceses que foram vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, Síria, Líbano,
ficam sob o domínio francês, a Palestina, a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e Jordânia ficam sob o domínio inglês. É nessa situação, né, é importante destacar essa região da Jordânia, onde, né, a Grande Jordânia, porque envolvia ali o que hoje nós chamamos de Israel e o que hoje nós chamamos de Palestina, tá? Essa região da Grande Jordânia. Os ingleses vão ser responsáveis, depois da Segunda Guerra Mundial, em criar o Estado de Israel. Eles vão ter uma voz ativa nessa questão aí, junto com os norte-americanos, tá? Então, após o período de conflitos, né, após essa Primeira Guerra Mundial, vai ser criado, já depois desse, né, o acordo. E essa região, como nós já vimos no slide anterior, ela já está cada vez mais sendo povoada por judeus que estão voltando, né, para a região de Jerusalém, que é a Terra Prometida, através do movimento do sionismo. É importante destacar também que o que vai dar um start assim forte para o sionismo é justamente o assassinato do czar, né, do último czar, né, czar Alexandre, na Rússia, né, no Império Russo, o que a história conta é que 3 judeus estavam envolvidos. Então, os judeus vão ser perseguidos naquela região da Grande Rússia, no leste europeu, e isso vai estimular ainda mais o movimento sionista para que eles voltem à chamada Terra Prometida. Eles começam a pensar, temos que ter o nosso próprio território. E começa, a partir desse movimento de compra de territórios e formação de assentamentos, né, judaicos nesses territórios. Já a partir desse momento da compra de terrenos e na região do Oriente Médio, né, naquela região ali da Jordânia, Cisjordânia, começam já a eclodir alguns conflitos, né, entre religiosos, né, entre os palestinos que já residiam lá e os judeus que estavam chegando. Vamos lá, criação do Estado de Israel e a Palestina, né? O Estado de Israel ele vai ser criado nos anos 40, né? Na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra, o próprio mundo, né? Numa tentativa vamos dizer assim, tentar contrabalancear o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, o massacre do povo judaico promovido pelos alemães, né? O Holocausto. Então, numa tentativa de compensar o povo judeu, o Ocidente aceitou o pedido dos judeus e criou o Estado de Israel. Então, a partir de 1948, né, ali por uma canetada, né, da Inglaterra e com apoio dos Estados Unidos, a Inglaterra que controlava aquela região, a Inglaterra dividiu o território da Jordânia, criando um território para Israel, o povo judaico, dividindo ao meio, em Oriente e Ocidente, a Jerusalém, que é a cidade sagrada para as duas regiões. Então, no ato da criação, a Jerusalém Oriental ficou para a Cisjordânia e para a Palestina, e a Israel Ocidental ficou, desculpa, a Jerusalém Ocidental ficou para Israel. O Estado da Palestina não foi criado o país especificamente, deixando esse povo, né, sem um território fixo. A região da Cisjordânia e da Palestina ela passou a ser administrada pela Jordânia, mas o Estado oficialmente da Palestina não foi criado como foi criado o Estado de Israel oficialmente. O que acontece? Naquela região iniciam-se conflitos, né, que nós vamos ver um por um, e aí os palestinos começam a perder a administração, né? A Jordânia, na verdade, perde a administração sobre o território da Cisjordânia, que é o território onde se encontram os palestinos. Começamos aqui, então, o conflito árabe-israelense, que nos interessa, né? Então, o conflito ele vai iniciar com a criação do Estado de Israel, né? Pelos britânicos, pelo Reino Unido. Cerca de 2/3 dos árabes da Palestina fugiram ou foram expulsos dos territórios
que ficaram sob o domínio judaico. Então, quando os judeus se estabelecem no território que foi separado para eles, eles tomam propriedades que já estavam há décadas em posse de palestinos, e muitos palestinos também fogem, né, com medo, fogem para o território da Cisjordânia. Tá? Em 1956, ocorre a Guerra do Canal de Suez. Esse aqui já é um período em que está ativo o pan-arabismo, né, que nós falamos antigamente do general Nasser. Então, o Canal de Suez foi o canal construído pelos franceses e que liga, né, o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Então, é importantíssimo para o escoamento de petróleo que sai do Oriente Médio, né, e vai para a região da Europa ali. Durante esse conflito de 56, o Egito, né, onde se encontra o Canal de Suez, ele impediu a passagem de navios israelenses. Então, isso ia dar um impacto muito grande na economia e no estilo de vida de Israel, que estava se formando naquele momento, né? Mas aí Israel, com o apoio de França e Inglaterra, que vão intervir, vai conseguir vencer esse conflito, né? E eles vão retomar, Israel e França em França e Inglaterra vão retomar o controle do Canal de Suez e os navios israelenses vão voltar a passar, né, nessa região aí. Guerra de 1967, conhecida como a Guerra dos 6 Dias, né? Foi mais uma tentativa aí de conflito, né, do pan-arabismo, da união do mundo muçulmano contra Israel, porque os muçulmanos não aceitavam de jeito nenhum, eles apoiavam os palestinos, não aceitavam de jeito nenhum a criação do Estado judaico, né? Então, a partir dessa guerra de 1967, conhecida como Guerra dos 6 Dias, nessa tentativa que Jordânia, Síria, Egito, né, se uniram, né, para tentar invadir e derrotar Israel, não conseguiram. Israel, mais uma vez, com apoio da ONU, com apoio da Inglaterra e de França, rechaçou e, pior, a partir de 67, Israel vai aumentar o seu território. Israel vai passar a ter o controle das colinas de Golã, que era um território sírio, da península do Sinai, que era o pedacinho do Egito que está literalmente no Oriente Médio, que o Egito se encontra no território do continente africano, e aí você tem o Canal de Suez, né, que abriu passagem, né, para ligar os dois mares, né, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, e nós temos a Península do Sinai, que faz parte ali já da Península Arábica, né, já faz parte literalmente do Oriente Médio. Além disso, a partir de 67, os israelenses tomaram a parte oriental da cidade de Jerusalém e ocuparam a faixa de Gaza. Tudo isso foi ocupado militarmente. Seguindo o histórico de conflitos, a partir de 1973 teve a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado sagrado para os judeus. Então, os judeus estavam em pleno feriado religioso quando o mundo árabe, de novo liderado, né, por Egito, e aí Egito, Jordânia, Síria se uniram novamente, né, para lançar um ataque surpresa. Inicialmente, o ataque surpresa obteve sucesso, né? O Egito chegou a recuperar a península do Sinai e Síria recuperou a colônia de Golã, mas, no entanto, né, depois Israel se organizou, rechaçou o ataque e tomou novamente e manteve o controle desses territórios que foram invadidos em 1967. Tá? Em 1987 e 93, um outro conflito organizado e conhecido foi a Intifada, né? Que começou com uma revolta dos palestinos, em particular dos mais jovens, contra a ocupação militar israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Tá? No final dos anos 70 nos anos 80, né, começa a se organizar politicamente o povo palestino para lutar pelos seus interesses. Né? Então surgem dois grupos
fundamentalistas na época, né? O Hamas, criado em 1987, né? E o Fatah, que era a maior facção, né? Que é a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, tá? Essa região, o Fatah, até hoje, virou um partido, né? Deixou de ser um grupo terrorista atuante, militar, né? E passou a atuar mais politicamente. Hamas continua sendo um partido político, né? Inclusive entra em conflito com o Fatah, e o Hamas controla a região da faixa de Gaza. O Fatah, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, né? Que não é mais não tem mais esse nome, porque né, da OLP, a gente vai falar mais à frente. Mas essa região, ele controla aquela região da Cisjordânia, né? Que é bem fronteiriça e vizinha com Israel ali também. Várias tentativas de acordos de paz foram feitas, né? Ou foram tentadas, né? O que teve maior sucesso, né? Na verdade, foi o Acordo de Oslo, né? Assinado na Noruega, com a atuação do presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, né? Entre a OLP, que era majoritária, liderada por Yasser Arafat, o grande líder palestino, e Ariel Sharon, né, de Israel. Ariel Sharon faleceu há pouco tempo e, inclusive, até hoje até ele aqui, né, apertando a mão de Yasser Arafat, ele é tido como um líder fraco, porque aceitou o acordo de paz. Tá? A gente vai ver mais à frente por que é tão difícil estabelecer um acordo de paz definitivo e estabelecer a criação do Estado da Palestina, que até hoje, 2021, apesar de alguns acordos de paz, de amistício e etc., a Palestina continua sendo um povo sem território. Como eu disse anteriormente, o Fatah era mais flexível, né? É mais flexível a aceitar a presença do Estado de Israel. O Hamas não aceita de jeito nenhum. O Fatah vai dar origem à Autoridade Palestina, né? Então, a Palestina é organizada, tem eleições, né? Tem o seu conjunto de normas, elege o seu líder, só não tem o território para governar ainda. Hamas fica controlando a faixa de Gaza, que é o território que vai ficar às margens para o mar Mediterrâneo, e o Fatah controla a Cisjordânia. Mais algumas informações sobre o Hamas, né? O Hamas é um movimento de orientação sunita, tá? Aqui, que inclui uma entidade filantrópica, um partido político e um braço armado. Então, aqui nessa foto fica bem interessante. Vocês vão observar que é fácil distinguir o Hamas do Fatah pelas cores, né? Verde e branco da bandeira, e o Fatah é verde preto com as inscrições brancas, né? O programa político tem como ponto fundamental a instauração de um Estado palestino, abrangendo toda a Palestina histórica, e com isso, ou seja, dizimando Israel, desconhecendo Israel, como se Israel nunca tivesse sido criado. Tá? O Hamas é bem radical com relação a Israel. Nós temos aqui a bandeira do Hamas, como eu falei, verde com inscrições brancas, né? E vamos agora falar um pouco do Fatah. O Fatah pode ser definido como um partido de centro-esquerda no contexto da política palestina. É essencialmente nacionalista, o partido é menos radical, como eu falei anteriormente, que o Hamas, e atualmente prega a reconciliação entre palestinos e israelenses. O Fatah aceita a existência de Israel, né? Também tem um braço armado, tem seu braço, né, político. Hoje, eles abdicaram um pouco da luta armada e tentam mais pelo meio político. Por isso que o Hamas e Fatah não se batem, né? Não se entendem. E esse já é um problema que dificulta para a solução do conflito entre judeus e palestinos. Aqui no mapa nós temos a Palestina atualmente, que é a faixa de Gaza. Esse território aqui, quando foi criado, ele era para ser administrado pelo Egito, né? Atualmente ele é administrado pelo Hamas. E nós temos em amarelo que teria que ser aqui o território palestino. E toda essa área no meio aqui, ó, mais clarinha, cinza, né? Mais ou menos assim, é o território de Israel. Jerusalém deveria ser partida entre os dois, mas
Esse já é um outro ponto de conflito entre os dois povos, palestinos e judeus, porque os judeus consideram Jerusalém a capital una e indivisível de Israel. Então, esse é um problema grave, porque Israel não quer abrir mão, né, numa possível criação do Estado da Palestina, Israel não quer abrir mão de jeito nenhum, né, de ter o total controle sobre a Jerusalém, tanto a cidade antiga quanto a cidade nova. Outro ponto que dificulta bastante é a questão da água, gente. Recursos hídricos nessa região são bem escassos. Então, Israel faz muito uso da água para desenvolver agriculturas de irrigação, tirando água de aquíferos, né? Mesmo na região da Cisjordânia. Se vocês forem observar aqui é o Mar Morto. Aqui nós temos esse lago esse lago acima. Ligando esse lago ao Mar Morto, nós vamos ter nas colinas de Golã a nascente do Rio Jordão. É um rio pequeno, mas que é importante para a oferta de água nessa região. Israel desvia muita água dessa região, né, deixando pouca água para o povo os palestinos, e além disso explora os aquíferos também, né, dessa região toda da Cisjordânia. Porque, de fato, Israel controla todo esse território aqui militarmente. Então, os palestinos eles ficam submissos às políticas de distribuição hídrica de Israel. São dias, né, dia sim, dia não, de água na torneira do povo palestino. Outro, né, problema grave e que vai se ligar ao conflito atual são os assentamentos judaicos. Os judeus começaram a promover ocupação, construção, como se fossem condomínios, né, dentro do território que seria da Palestina. E hoje, os judeus não aceitam, de jeito nenhum, destruir esses assentamentos. O que acontece? A base para a autoridade palestina estabelecer e a criação do Estado da Palestina, que eles querem, é que volte ao Tratado de 1948, ou seja, metade de Jerusalém para os palestinos e todo esse território que está aqui demarcado no mapa, com autonomia, mais a faixa de Gaza para os palestinos. O problema é que Israel já ocupou outras áreas, já tem bairros aqui com comunidade judaica, e Israel também não abre mão desses assentamentos. No conflito atual, né, Sheikh Jarrah é um bairro palestino na parte oriental de Jerusalém, e agora um grupo de colonos judeus está reivindicando algumas de suas terras e propriedades em tribunais israelenses. Então, como eu disse, administrativamente, militarmente, quem controla mesmo aquela região da Cisjordânia é Israel. Então, vale a lei de Israel para o povo palestino. Então, o povo palestino se revoltou porque ele não quer aceitar de maneira nenhuma que os judeus tomem essas propriedades dos palestinos que vivem ali. Em Jerusalém Oriental, onde alguns lugares religiosos mais sagrados do mundo estão localizados. Em Jerusalém Oriental, desculpa. O Domo da Rocha, a própria mesquita Al-Aqsa, dos muçulmanos, e o Monte do Templo do Muro das Lamentações da religião judaica. E ainda a Basílica de Santo Sepulcro da religião cristã. Então, os judeus também querem controlar essa parte, porque é a parte mais importante para a origem das religiões, né? A importância do bairro Sheikh Jarrah reside no fato de ser um dos principais bairros palestinos em Jerusalém Oriental. Então, na verdade, é uma jogada estratégica, né? Um jogo de xadrez por parte dos israelenses que querem cada vez mais ocupar o território da Palestina com judeus e tirar palestinos do que eles consideram que é de Israel. Né? Como eu falei, Israel não abre mão de ter Jerusalém como capital única e indivisível do seu país. Tá, gente? E aí começaram conflitos, né? De repente, se vocês viram na TV agora, no ano de 2021, né? Conflitos entre os palestinos, né? O Hamas, a partir da faixa de Gaza, lançando mísseis para Israel, e Israel bombardeando a faixa de Gaza, né? Em retaliação. Claro, o poder militar de Israel é muito maior do que o dos palestinos, e o prejuízo em mortes, em destruição, está caindo para o lado dos palestinos.
Pessoal, esse conflito é extremamente complexo, né? Tem livros inteiros relatando, discutindo e debatendo sobre esse conflito. Espero que nessa aula, nessa pequena aula, tenha dado para esclarecer alguns fatos históricos e tenha dado uma pequena clareada, né, no conhecimento de vocês sobre essa região e sobre esse conflito atual, né, no Oriente Médio. Espero que vocês busquem agora mais informações, né, e cheguem à conclusão, para vocês, né, quem está certo nessa questão, os palestinos ou os judeus? Galera, um abraço do professor Aldo. Até a próxima.